esse domingo? Amém? Você tem acompanhado na rede social? Quem viu essa chamada nova série? Deixa eu ver. Levanta a mão. Ah, vocês estão engajados. Essa nova série, meus irmãos, é uma série de pregações panorâmicas. Quem aqui já viu a vista do mundo a 3.000 pés de altura? Alguém já viu lá de cima? 3.000. 30.000. Mais ainda, mais alto ainda. 30.000 pés de altura. É muito alto, gente. A perspectiva muda, as ruas parecem linhas, os prédios parecem pontinhos, e a nossa paisagem se revela nova, não é? Assim é que nós começamos essa nova série. A Bíblia é 30.000 pés. É muito alto. Então nós somos convidados a subir mais alto nessa série e contemplar a grandiosa paisagem da Escritura. Do alto nós ganhamos uma percepção diferente daquilo que antes nós víamos bem de perto. Quando olhamos a Bíblia do alto, nós vemos conexões que antes estavam ocultas. Nós conseguimos perceber um fio vermelho da redenção que costura toda a narrativa. E nós conseguimos reconhecer com clareza, meus irmãos, que a Bíblia é uma história unificada. A Bíblia é uma história unificada, bela, e que tem no centro Cristo Jesus. Esse é o espírito dessa nova série. E no dia de hoje, nós vamos observar a primeira carta de João. Nessa carta, nós vamos dar um zoom out a partir do texto de 1 João, do capítulo todo, para olhar o que sustenta e estrutura aquilo que João escreveu nesse livro. E, especificamente, nós escolhemos 1 João, capítulo 7, capítulo 4, do verso 7 ao 12. Essa será a nossa janela na aeronave. Essa vai ser a janela através da qual nós vamos observar aquilo que estava por trás do pensamento, do conhecimento, da perspectiva de João, quando ele escreveu tudo aquilo que ele escreveu nesse livro. Esse texto de 1 João, capítulo 4, verso 7, não é apenas aquilo que resume o conteúdo do livro, mas é o eixo teológico dessa epístola. Deus é amor. E não é qualquer amor. João aqui, ele fala de um amor que vem de Deus, em primeiro lugar, um amor que se manifesta em Cristo e um amor que deve ser visto e vivido entre nós, em nós e entre nós. Mas antes de nos aproximarmos desse texto, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta especialmente àquelas pessoas que vivem os dilemas emocionais da juventude urbana. Aquelas pessoas que ainda estão em busca do seu grande amor. Como você sabe que alguém te ama? Como nós sabemos que alguém nos ama? Já parou para pensar nisso? Como a gente descobre que alguém me ama? Uma criança descobre que os seus pais a amam quando ela é cuidada e protegida, quando ela é guardada. Amigos, nós descobrimos que os nossos amigos nos amam quando eles estão conosco, nos protegem dos malfeitores, dos detratores, quando eles permanecem no nosso lado. Mas como nós sabemos que uma pessoa especial nos ama? Como nós sabemos que aquela pessoa especial nos ama de verdade? E nesse sentido, para muitos de nós, o casamento acaba se tornando essa grande evidência do amor, de que nós somos verdadeiramente amados. Porque é no casamento, meus irmãos, que nós escolhemos, dentre todas e tantas possibilidades, alguém específico. Foi no casamento que eu escolhi e disse sim à minha esposa, e ela disse sim a mim, dentre todas as possibilidades que nós tínhamos, de tantas outras pessoas ou de nenhuma pessoa. Foi ali que nós escolhemos dizer sim um para o outro. Nós nos escolhemos. Isso é um amor que vai até que a morte separe. Esse normalmente é a nossa vara de medir. E todos nós, essencialmente, enquanto seres humanos, temos um desejo, o desejo de ser amados. Todos nós carregamos esse desejo. Nós queremos ser amados. Puramente por graça, por amor, uma escolha amorosa. Esse é o desejo de todo ser humano. E o que dói no amor é que nós sabemos que nós não merecemos ser amados. A gente sabe que a gente não merece, que a gente não é coerente muitas vezes. Mas ainda assim nós queremos. E é isso que no fundo torna o amor uma escolha misteriosa.
por que alguém que não merece ser amado foi amado? Foi escolhido para ser amado. Blaise Pascal vai dizer que o amor tem razões que a própria razão desconhece. O amor é um mistério, uma escolha misteriosa. O amor tem razões que a própria razão desconhece. E é justamente por causa disso, por tudo isso, por essa escolha misteriosa, por amor ser uma incógnita, uma pergunta que nós precisamos entender com clareza. O que a Bíblia fala sobre o amor de Deus. O que a Escritura revela sobre o amor de Deus. Não nos baseando em sentimentos passageiros ou interpretações pessoais, mas segundo a revelação que o próprio Deus nos deu na sua palavra. O que a Escritura fala sobre amor. E perceba que até muitas vezes usando a Bíblia, nós podemos cair em alguns erros ou enganos. Porque quando nós pensamos em amor, nós temos os versículos favoritos, amém? 1 João 4,16, Deus é amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo. E nós temos os nossos versículos favoritos para falar sobre amor. Mas muitas vezes esses versículos, ou qualquer outro na Escritura, é usado para apoiar aquilo que nós gostaríamos que o amor fosse. Não aquilo que de fato ele é. É muito complexo pensar o amor e definir o amor nesse sentido. Kevin Van Hooser, quando ele fala sobre o amor, ele vai dizer que o amor é um dos temas mais fáceis de se distorcer. Porque nós tendemos a projetar os nossos desejos em Deus. No amor. Nós tendemos a fazer uma leitura do amor de Deus a partir do que nós achamos, de como nós sentimos. Por isso é muito fácil de se distorcer. E aqui está a grande questão. Nós precisamos olhar e definir amor a partir daquilo que a Escritura nos revela, do que a palavra de Deus mostra. E quando nós olhamos para João, afirmando Deus é amor, aqui em 1 João, ele não deixa espaço para interpretações subjetivas do amor. E essa é a beleza desse texto. João nos convida a olhar para toda a história do amor. João nos convida a olhar para toda a história do amor, desde a eternidade passada até a eternidade futura, passando pelo presente. E então ver como que esse amor se manifesta de forma concreta em Cristo Jesus. E por consequência em nós agora. Esse é o convite de 1 João. Mas para nos aproximarmos desse texto, meus irmãos, nós precisamos entender que essa carta foi escrita num período. Provavelmente no final da vida de João, enquanto esse já era idoso, o apóstolo João, escrevendo às comunidades cristãs na Ásia Menor. E naquela região, essas igrejas passavam por um problema, enfrentavam divisões causadas por falsos mestres, com falsos ensinos, que ensinavam um tipo de fé baseado apenas no conhecimento. Fé era igual conhecer. Distante da realidade prática, desprezando a obediência, desprezando o amor encarnado, o amor vivido na vida real. Isso não fazia sentido. E eles negavam, além do mais, que Cristo, Jesus Cristo, havia vindo em carne, que Cristo havia estado nessa terra encarnado. E João então escreve, com o propósito de afirmar a verdade do Evangelho, que ele já havia escrito na sua primeira, no Evangelho segundo João. Agora em 1 João, ele traz a segurança aos crentes, que eles podem ter a certeza da sua salvação. Que eles deviam permanecer firmes. E apresenta alguns critérios para que eles avaliem se a fé que eles têm é fé genuína. A vida prática, a justiça, o amor e a comunhão com Deus. Essa é uma carta muito pastoral, meus irmãos. Entretanto, bastante teológica. E a forma como ele escreve 1 João, quando você lê com atenção, você vai ver que não é linear. São argumentos circulares, como ondas no mar, que vão e vêm e vão nos lavando vez após vez, apresentando que Deus é luz, Deus é justo e que Deus é amor. É assim que João apresenta. Deus é luz, Deus é justo,
Deus é amor, e ele volta, Deus é luz, Deus é justo. E parece repetitivo, mas ele enfatiza de maneira crescente aquilo que Deus é. E é aí que nós conseguimos agora nos aproximar do texto de 1 João, capítulo 4, versos 7 a 12. É aí que João, então, nos convida a enxergar o amor não como uma ideia abstrata, meus irmãos, mas como uma realidade encarnada. Vamos ler a palavra do Senhor em João, 1 João 4, versos 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te bendizemos pela sua doce palavra e pedimos que você nos conduza graciosamente nessa manhã, pelo poder do teu Espírito Santo, apresentando a nós o amor que encarnou, o amor que nos chama a viver uma vida real encarnada, uma vida real encarnada através do amor de Cristo. Nos ajude, Jesus, nos ajude a te amar com tudo que nós temos. Nos conduza, transforme nosso coração, e tudo isso para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos. Amém. Agora, quando nós nos aproximamos do texto, 1 João 4, verso 7 diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João não começa com uma regra aqui, meus irmãos. Percebam, ele não começa colocando uma regra, ele traz uma realidade. O amor procede de Deus. O que na verdade ele está falando, usando esse verbo procede, é que o amor é uma fonte contínua que nasce em Deus e que se estende. O amor está em Deus, porque Deus é amor. Deus é a fonte de todo amor verdadeiro e emana, transborda amor, desde a eternidade até os dias de hoje. É isso que ele está falando, quando ele fala do amor aqui, visando combater os falsos mestres. Por trás de tudo isso, ele tem uma lente maior e muito ampliada, que olha para um Deus que é desde a eternidade. A semelhança de como ele começa 1 João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Da mesma forma ele faz aqui, ele olha e fala: Deus é a fonte do amor. De Deus procede o amor. E nós precisamos ampliar essa lente e ver, então, que esse amor não é apenas sentimento ou emoção, não é o amor definido pela cultura, pelo que nós achamos. Antes da criação de todas as coisas, existia uma comunhão perfeita. Antes que o mundo existisse, já existia uma comunhão perfeita e plena. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existindo em comunhão perfeita e amor generoso. Onde o Pai ama o Filho ama o Pai, e todos se amam no Espírito. Quando João apresenta isso, falando que o amor procede de Deus, ele nos remete ao coração trinitário da história bíblica. A história bíblica tem um coração. E o coração, no coração da história bíblica está a Trindade. Esse amor perfeito. E quando nós amamos como Deus ama, nós passamos a participar desse movimento eterno de doação entre as pessoas da Trindade. Quando nós participamos e amamos da mesma forma, nós estamos sendo parte desse movimento de doação generosa do Deus Trino. Percebam, meus irmãos, nunca houve um tempo em que Deus não expressasse o seu amor e não recebesse amor de volta. Nunca houve um tempo. Porque Pai amou o Filho eternamente e o Filho amou o Pai eternamente.
O amor está ligado à própria natureza da Trindade. Deus não pode ser Deus sem amor, porque Deus é amor. Deus é amor. E não apenas porque um dos seus atributos é o amor. Ah não, Deus é amor porque o atributo dele é amor, Deus ama. Não, não apenas por isso. E perceba, Deus é irado contra o pecado, amém? Deus é irado contra o pecado. Mas a Escritura não diz que Deus é ira. Porque a sua ira tem referência a algo que é fora de si mesmo. Deus não é ira porque a ira se refere ao pecado, e o pecado está fora de Deus. Por isso Deus não é ira. Entretanto, Deus é amor. Houve um tempo na eternidade passada em que a ira de Deus não tinha expressão alguma. Não tinha expressão alguma a ira de Deus. Porque não havia pecado. Mas nunca houve um tempo em que Deus não fosse amor. Porque o Pai amou o Filho amou o Pai, e todos eles se amaram no Espírito. Sem o pecado, meus irmãos, Deus ainda poderia ser Deus sem ira. Sem o pecado, Deus ainda poderia ser Deus sem misericórdia. Sem o pecado, Deus ainda poderia ser Deus sem paciência. Mas Deus jamais poderia ser Deus sem amor, porque Deus é amor. Nunca houve um momento, nem nunca haverá um momento em que Deus não o seja. Porque Deus é uma comunidade de amor. E esse amor eterno que João se refere, perceba como nós estamos alto, olhando para 1 João, mas vendo através de 1 João aquilo que Deus é essencialmente. E essa história de amor de Deus intratrinitária, ela se revela na aliança. A história do amor de Deus se manifesta na história da redenção. Quando Deus então escolhe amar um povo. Deus escolhe amar um povo. Não por causa do seu mérito, dos seus merecimentos, mas Deus escolhe um povo por graça. Deus escolhe um povo por graça, chamando Abraão, por exemplo. E passando então por Israel, e depois de Israel, culminando na igreja. O Deus que é amor, ama com amor especial o seu povo, com amor sacrificial e com amor fiel. É diferente de um amor genérico. A Bíblia nos mostra um amor que faz alianças. Um Deus que ama dentro de uma aliança perfeita, que perdoa a infidelidade daqueles que estão em aliança com Ele, que corrige e os disciplina sim, mas que entrega tudo pelo bem do outro. Esse é o amor que procede de Deus. Esse é o tipo de amor que João, aqui em 1 João, se refere. E esse é o tipo de amor que forma o nosso amor. É aí então que João conecta o amor com o novo nascimento. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama com esse amor é nascido de Deus e conhece a Deus. Perceba, amar como Deus ama não é natural ao ser humano. Não é natural à nossa estrutura caída e corrompida pelo pecado. Só é possível amar como Deus ama quando nós nascemos de novo. Quando nós recebemos esse amor de Deus. Só é possível amar como Deus ama quando nós somos regenerados. Quando recebemos da graça. E aí então, quando nós amamos dessa forma, isso se torna uma evidência da verdadeira vida espiritual em nós. Percebam, meus irmãos, quando nós compreendemos essa ampla história do amor de Deus, nós entendemos que o amor cristão é tanto um reflexo quanto uma participação nessa história do amor de Deus. O amor cristão reflete essa história, mas ao mesmo tempo participa daquilo que Deus é em essência. Eu e você não temos a capacidade de criar o amor não nasce em nós, nós não somos a fonte do amor, João deixa muito claro. Nós apenas recebemos o amor. E ao receber o amor, nós o imitamos e transmitimos esse amor pelo poder do Espírito Santo. O amor procede de Deus.
Mas não apenas assim. João continua e ele vai falar que o amor revela quem conhece a Deus. Olhe no verso de número 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor revela quem conhece a Deus. Agora João desce e agora nós damos um zoom in novamente para categorias próximas de nós. Quem não ama não conhece a Deus. Ele é muito direto, reto. Significa o que isso? Não importa o quanto nós conheçamos a respeito de Deus. Não importa a minha capacidade cognitiva, tudo aquilo que eu consegui trazer de conhecimento a respeito de Deus. Tudo que eu sei sobre Deus. Não importa se esse conhecimento não se manifesta em amor, em virtude, em piedade. Se o meu conhecimento a respeito de quem Deus é não se manifesta em amor, prático, visceral, genuíno, encarnado, é falso. João é muito reto. Por outro lado, ele não fala que quem ama a Deus conhece a Deus em um sentido genérico, como se todo amor humano fosse sinal de salvação. Não é isso que ele diz. Como nós vimos no verso 7, ele está falando de um amor específico. Aquele amor que procede de Deus. Aquele amor que tem a sua origem e foi revelado em Cristo Jesus. Esse tipo de amor. Não o amor que nós sentimos e experimentamos em nossas afeições. Não o amor que nós interpretamos segundo o nosso coração. Mas o amor que se revelou de maneira objetiva. Quando nós conhecemos o amor em Cristo Jesus. Quando nós amamos a Deus em Cristo Jesus. A nossa teologia passa a ser prática. A nossa fé passa a ser encarnada. Sai do campo das ideias para o campo batido, para o chão batido. Percebe? O que João faz aqui é dar um golpe violento e frontal contra os falsos mestres e seus ensinos. João aqui golpeia o espiritualismo vazio, a ortodoxia fria, uma espiritualidade que tem uma capa, mas é vazia, que conhece de maneira correta, mas é frio. Ele está batendo naqueles que se diziam iluminados, obter um conhecimento superior, serem espirituais, mas viviam com indiferença. Viviam dividindo as pessoas, desprezavam os irmãos. O que João nos chama e nos diz agora é que a teologia sem amor é mentira. A teologia, por melhor que ela seja, por mais bela que seja a sua teologia, se não há amor é mentira, é engano, é oca. João nos apresenta uma teologia viva. Um amor que não fica no campo das ideias, da fala, do dizer, mas desce para a realidade, para os braços que acolhem. O Evangelho nos chama a uma vida, meus irmãos, que deve ser vivida de verdade. Não apenas no domingo, mas uma vida que traz envolvimento real. Uma vida que encarna o sacrifício, a entrega voluntária. Uma vida que transcende as fronteiras do meu, do nosso, no máximo daqueles que estão perto de mim. Uma vida que é maior do que eu mesmo. O Evangelho nos chama a viver uma vida de carne e osso, que traz do campo das ideias, que traz do campo da linguagem para o campo da vida real. Nós precisamos sim nos desgastar em prol das pessoas. Nós precisamos sim nos desgastar em prol uns dos outros. A igreja não é um lugar para que você enriquecer, mas é para você perder dinheiro, na verdade, para repartir o que você tem. A igreja não é um lugar para você se tornar bem-sucedido aos olhos dos homens. Não, é para você perder a sua saúde emocional mesmo. Para você repartir a emoção saudável que você tem e acolher aquele que está padecendo. Não é para você ganhar mais tempo de qualidade. É para talvez você perder um pouco o tempo de qualidade, entre aspas, e se dedicar
não para você, mas a Deus e aqueles que carecem. É entender que a medida do amor é amar sem medidas. É isso, é assim que João nos traz e diz que o amor revela quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus vive uma vida de verdade, encarnada, mais preocupada com Deus e com o outro e com si mesmo. E agora, falando aos membros dessa igreja, eu não posso deixar passar em branco. Ontem nós tivemos uma bela oportunidade de demonstrar o amor de Deus no mutirão de limpeza que teve aqui nessa igreja. E infelizmente, nós podemos contar em 2 mãos as pessoas que se engajaram. Sim, é uma exortação, meus irmãos. Porque nós vivemos uma vida e um evangelho real. Não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias, queremos uma igreja cheia de pessoas que estão vivendo o evangelho de verdade. E esse é só um exemplo entre tantos que nós poderíamos citar. Conhecer a Deus, então, não tem a ver com ideias. Conhecer a Deus tem a ver com muito mais do que informação. Tem a ver com relação. Conhecer a Deus, biblicamente, é ter intimidade, obediência na relação com Deus. Aqueles que conhecem a Deus guardam os mandamentos, é isso que João fala nessa carta. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós passamos a refletir o caráter daquele que nós conhecemos. Se Deus é amor, o resultado de conhecer a Deus, que é amor, é amar como Ele ama. É isso que João nos fala. Sabe o que nós mais desejamos? Uma igreja viva. E uma igreja viva em Cristo, meus irmãos. É uma igreja que tem uma teologia pulsante. Uma teologia que levanta da cadeira, uma teologia que sai das suas casas, uma teologia que sai do banco da faculdade, do banco do seminário, que encarna, que chora, que sangra, que vibra. Isso não nasce do esforço humano, isso nasce de uma relação genuína com Deus. Isso nasce de alguém que foi encontrado pelo Evangelho. E assim nós somos modelados por aquilo que nós adoramos. Como nós temos visto o amor de Deus? Isso modela como nós amamos. João nos mostra isso. Como você acha que é o amor de Deus? Se você pensa que Deus ama condicionalmente, Deus me ama se eu estou fazendo as coisas direitinho. Se eu estou acordando cedo e fazendo o meu devocional, com a velhinha e o café na mesa e a Bíblia e foto no Instagram, Deus me ama. Mas quando eu não faço isso, Deus não me ama. Se você acha que Deus ama assim, você vai amar dessa forma, simples e unicamente quando as pessoas te derem coisas boas. Agora, se você pensa que Deus ama com amor sentimentalista, Deus me ama quando eu estou amando Ele e estou legalzinho, quando meus sentimentos estão organizados. Quando eu estou um caos, Deus, quando eu estou brabo, não. Se você pensa assim do amor de Deus, você vai amar dessa maneira também rasa. Somente quando as pessoas te derem amor, você devolve amor em troca. Mas quando nós cremos que Deus é amor, meus irmãos, na sua santidade, na sua justiça, na sua fidelidade, na sua graça, na sua correção, nós amamos de uma maneira muito mais profunda. E aí então, é por isso que a frase Deus é amor não se torna uma licença para projetar as nossas ideias sobre amor em Deus. A frase Deus é amor, na verdade, é um chamado para nós submetermos os nossos conceitos ao Deus que revelou a si mesmo na sua palavra. Não somos nós que interpretamos a Escritura a partir do que achamos, de quem somos, dos nossos problemas, das nossas coerências ou incoerências, do que nós experimentamos. Não! Pelo contrário, os nossos conceitos a respeito de Deus, que é amor, devem ser interpretados pelo Deus que se revelou na sua palavra. Nós nos submetemos e nos enquadramos naquilo que Deus falou que é, que nós somos e que Ele faz. Se o amor tem razões que a própria razão desconhece, talvez João falaria que o amor tem uma origem que só a revelação pode mostrar. E aí então, meus irmãos, isso nos leva a perguntar algo. Como nós sabemos que tipo de amor é esse?
Onde nós podemos ver esse amor de forma clara? Onde nós podemos ver esse amor de Deus? E João não nos deixa no escuro quanto a isso. João, na verdade, nos conduz ao coração da fé cristã, então. Se nós queremos entender o amor de Deus, João não fala para nós olharmos para dentro de nós, para o autoconhecimento. Olhe para dentro e conheça o amor. Se ame. Você precisa se amar. Não, miserável, você se ama demais. O que mais nós fazemos é nos amar. Isso é o que mais nós fazemos. Ele não fala nem mesmo para olhar para fora, para as circunstâncias. Não, olha ao seu redor, porque você não vai ver amor. João nos fala, olhem para a cruz e vocês verão o amor de Deus. Então nós chegamos ao terceiro ponto. O amor é manifesto na cruz. Verso 9 e 10, leia comigo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ah, meus irmãos, se o amor verdadeiro vem de Deus, e se o amor verdadeiro é uma evidência de quem conhece a Deus, agora João nos mostra onde esse amor se torna visível, onde esse amor se torna tangível, e esse amor se torna visível na cruz de Cristo. João afirma que ali o amor de Deus foi manifestado. Naquela cruz foi exposto o amor de Deus. Naquela cruz o amor de Deus foi escancarado. Naquela cruz, batendo nos falsos mestres, João diz que o amor de Deus não é uma teoria, que o amor de Deus não é uma ideia filosófica, um sentimento abstrato. O amor de Deus é uma ação concreta na pessoa e na entrega de Jesus naquele madeiro. Deus enviou o seu Filho unigênito, o Filho amado desde a eternidade, que estava com Deus naquela grande dança generosa de amor, onde o Pai amava o Filho e o Espírito o Filho e o Pai, e o Filho, o Pai e o Espírito. Essa grande dança de amor. Esse Deus, amado desde a eternidade, foi enviado para morrer por nós. A cruz, então, é a vitrine, onde Deus mostra para o mundo o que é amor de verdade. A cruz é uma grande vitrine que estampa diante do mundo. Isso é o amor. O amor não é uma ideia. O amor não é um sentimento que se acaba, então o casamento se acaba. O amor é uma pessoa encarnada e real. É o Filho de Deus, entregue no madeiro por nós. Então João nos leva de novo a perceber que toda a Bíblia é uma grande história do amor de Deus, que culmina na cruz de Cristo. Essa história do amor de Deus percorre toda a Escritura, meus irmãos. A história do amor de Deus é uma narrativa de um noivo fiel que persegue uma noiva rebelde. Quando você lê a Escritura, perceba o Deus que é amor. Um noivo fiel perseguindo uma noiva rebelde. É a história graciosa de uma aliança eterna e de um amor perseverante. Um Deus que no princípio amou, então criou Adão e Eva. E não apenas deu um mundo para que eles existissem, mas um mundo belo e perfeito, transbordando em amor. E aquele casal, então, escolheu deliberadamente rejeitar a palavra de Deus. Mas mesmo após o pecado, Deus não deixou de amar. Deus, na verdade, os cobriu, os protegeu, e deu uma promessa de redenção a eles, colocando inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, e prometendo que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E Deus continua amando, como um noivo fiel. E ele então amou a Sete, mas não amou a Caim. E Deus segue amando até que chegam os dias de Noé. E Deus ama Noé. Entretanto, Deus não ama os outros homens ao redor, porque a maldade se multiplicou e, na verdade, Deus aplica o seu juízo. Mas não sem manter o seu amor. Ele preserva Noé e sua família,
Então agora, mais adiante, Deus ama Sem e não ama Cã. E Deus segue demonstrando o seu amor com a sua fidelidade. Perceba, não a todos da mesma forma, mas com graça soberana, Deus amou alguns de maneira especial, dando uma aliança como um noivo dá para sua noiva. E seguindo essa linhagem, nós vemos Deus amando Abraão, tirando Abraão da idolatria e dando a ele uma aliança eterna. Então depois Deus ama Isaac, mas não ama Ismael. E Deus ama os seus filhos, ama Jacó, entretanto se aborrece de Esaú, mas ele preserva e segue essa linhagem. Deus então se dá, promete a terra, descendência, bênção, e Deus ama os filhos de Jacó. Deus então ama Israel. E Deus liberta Israel do Egito. Deus leva Israel até o Sinai e faz uma aliança com eles. Dá a eles a sua lei, a sua presença, a promessa. Mas Israel, como uma noiva rebelde, se volta contra o amor de Deus. E ainda assim, o noivo, com amor perseverante, continua amando com paciência. E talvez a história que melhor ilustre isso está lá em Oséias. Quando Deus chama Oséias para casar com a prostituta Gomer. E após se casar, dias depois, ela volta a se prostituir. Então Deus fala, volte e continue restaurando e amando a sua esposa. Porque esse é o tipo de amor que eu tenho com vocês, meu povo. Mesmo quando vocês são infiéis, eu permaneço fiel. Mas Deus não consentiu em ficar e se deitar no mesmo leito que a esposa infiel, sua noiva infiel, na verdade, se deitava. E Deus então aplica, sim, um julgamento que permanece em 400 anos de silêncio, mas não sem o seu amor permanecer junto. Até que então chega o clímax da história. No ponto alto da história da humanidade, Deus envia o seu Filho Jesus. O mesmo Filho que foi amado desde sempre, desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo. Ele é a revelação suprema do amor de Deus. Nele, em Jesus Cristo, o amor se encarna, o amor se doa, o amor se sacrifica. E naquela cruz, meus irmãos, Jesus ama com amor eterno. E ali naquela cruz ele morre por inimigos, Jesus se entrega por pecadores. E agora sela no seu próprio sangue uma nova aliança. A história de um noivo apaixonado, perseverante, que segue a sua noiva rebelde. Só que a história de amor não para ali. Esse amor ainda hoje continua. E esse amor que foi estampado na vitrine da cruz nos alcança. Pessoas como eu e você hoje. Pecadores como Adão, como Jacó, como Gomer. Pessoas que não mereciam, mas que foram escolhidas por Deus. Que foram amados por pura graça. E agora, nós esperamos o dia final do casamento. Agora nós aguardamos o nosso noivo, Cristo Jesus, que há de voltar e tomar a sua noiva. Tomar a sua noiva chamada igreja. E então viver com ela para sempre. Em um novo céu e uma nova terra. As bodas do Cordeiro, em um mundo de fato, um mundo de amor. Essa é a história do amor de Deus, revelada em Cristo Jesus. E é por isso, meus irmãos, que João então diz, nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou. O amor, novamente, não começa em nós. Na verdade, a nossa resposta quase nunca é de amor. O amor de Deus por nós não depende do nosso desempenho, meus irmãos. Porque Ele nos amou primeiro. Não depende de quanto você é bom. Não depende do quanto você faz ou deixa de fazer. Ele nos amou primeiro. Gratuita e sacrificialmente Deus nos amou. Em Cristo Jesus. Esse é o poder do amor propiciatório. De um Deus que não apenas simpatiza com a nossa dor, mas um Deus que veio, encarnou e carregou a nossa culpa.
Na cruz, meus irmãos, um justo juiz se ofereceu como substituto, aplacando a sua própria ira para nos reconciliar com Ele mesmo. Esse é o amor que salva. Esse é o amor que constrange e que nos transforma, meus irmãos. Esse é o amor que João nos ensina. Um amor que não é abstrato, um amor que é encarnado. Um amor que transcende a ideia, um amor que encarna. Porque Deus não apenas sentiu amor, Deus enviou o amor. O amor de Deus é missionário. O amor de Deus é encarnacional e é vivo. Cristo Jesus veio, meus irmãos. Ele entrou nesse mundo real de dor, de poeira, de rejeição e de cruz. A história do amor de Deus não é uma história de mentira. É uma história de verdade. É uma história de redenção. A história do amor de Deus é de carne e osso. Passa pela cruz. E a história do amor de Deus agora nos chama a viver esse tipo de amor. Um amor de carne e osso e que também passa pela cruz. Um amor que não começou em nós e não deve terminar em nós. O amor de Deus tem forma, meus irmãos. E a forma do amor de Deus é um homem nazareno chamado Jesus, o Filho de Deus. Esse amor não para aí. João continua nos versos 11 e 12. Olha o texto comigo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Agora ele corre para a conclusão. O desfecho é lógico, é prático. João fala, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Sim, o amor vem de Deus. Sim, o amor revela quem conhece a Deus. Se manifesta na cruz de Cristo. E agora o amor continua no mundo através da igreja. Esse amor não para. João não nos diz apenas que devemos amar porque é certo. Mas ele fala, vocês devem amar porque vocês foram amados assim. Visto que Deus assim os amou, de forma merecida, sacrificial, fiel, também nós devemos amar uns aos outros da mesma maneira. Nós não somos chamados a amar a partir de um tipo genérico de bondade. Mas nós somos chamados a amar a partir de uma experiência radical da graça e do amor de Deus. Como Jesus encarnado nos amou. Então sim, nós devemos amar mesmo quando os outros não merecem o nosso amor ou quando nós achamos que eles não merecem. Sim, nós devemos amar de maneira prática, não só em palavras, mas em ação, em verdade. Nós devemos amar não só aqueles que são fáceis de amar. Tem pessoas que é muito fácil amar, mas tem outras que são muito difíceis. Tem gente cutucando o outro, eu vi. Meus irmãos, esse é o lugar onde a teologia se torna prática. Onde o Deus invisível se torna visível no amor dos seus filhos. João diz, ninguém viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós pudéssemos trocar as palavras, talvez ele falasse, embora ninguém tenha visto Deus de maneira direta, Deus é visto na comunidade cristã, quando ela ama com o amor de Cristo. Assim Deus é visto no mundo. A prova viva da presença de Deus em nosso meio são cristãos amando de maneira verdadeira uns aos outros. A história de amor, a história do amor de Deus não parou em Cristo, quando Ele morre na cruz e ressuscita. A história do amor de Deus continua em nós. A história do amor de Deus avança. A igreja não é simplesmente a beneficiária do amor de Deus. A igreja também é um instrumento e o símbolo, o sinal do amor de Deus no mundo. Ela representa e expressa o amor de Deus no mundo. Meus irmãos, o amor que nós devemos viver é um amor que carrega o fardo uns dos outros. Aqueles mandamentos mútuos que Jesus nos chama. Um amor que perdoa. Um amor que acolhe, um amor que serve. Um amor que ama sem esperar em troca. Esse é o tipo de amor. Um amor que não escolhe deliberadamente quem amar.
Um amor que não desiste com facilidade. Porque esse foi o tipo de amor que Deus nos amou. Então João vai afirmar que, dessa maneira, Deus permanece em nós. Quando a gente ama assim, a presença contínua de Deus na vida da igreja é evidenciada por esse amor mútuo. É muito... Falar até papagaio fala, gente. Nós podemos falar que somos cristocêntricos, que Deus está aqui. Mas sabe a evidência de que Deus está no nosso meio? É quando nós amamos desse jeito. Sim, boa teologia faz parte. Sim, uma igreja saudável é importante. Mas nós precisamos amar como Ele amou. Nós precisamos ser generosos em amor. Nós precisamos amar. Se conhecemos a Deus que é amor, a resposta é: nós amamos como Ele ama. Esse é o chamado da igreja. É uma teologia viva, correta, mas pulsante, com coração. O amor vem de Deus, é revelado em Cristo, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e é perpetuado quando nós transmitimos uns aos outros. E sabe, eu fico pensando às vezes, por que nós não amamos verdadeiramente? Na verdade, por que nós não desfrutamos verdadeiramente desse amor? Com toda a intensidade e verdade que há nele. Talvez o problema esteja que, à luz da revelação bíblica do amor, nós ficamos em xeque. Nós até amamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nos meus termos, quando me é possível. Mas quando olhamos para o amor à luz da revelação bíblica, ficamos em xeque. Porque muitas vezes nós reduzimos o amor de Deus a categorias humanas e egoístas. As nossas categorias. E então nós começamos a julgar a sabedoria do amor de Deus. Será que o amor de Deus é sábio? E julgamos a sabedoria do amor de Deus baseado nas circunstâncias da nossa vida. Então nós pensamos assim: certamente se Deus me amasse, Ele não teria deixado meu marido, minha esposa, me abandonar. Se Deus me amasse de verdade, eu não estaria em crise no meu casamento. Se Deus me amasse, o meu filho não estaria envolvido com aquelas pessoas barra pesada. Se Deus me amasse, eu não estaria nesse emprego sem futuro. Eu não teria tantas dívidas, eu não seria tão rejeitado. Se Deus me amasse mesmo, eu teria uma casa própria, um carro, estabilidade, sucesso, aceitação. Mas a perfeição do amor de Deus, meus irmãos, que é perfeito, não é medida por como Deus administra a nossa agenda. A perfeição do amor de Deus não é medida por como Deus administra a nossa agenda. Mas sim pelo objetivo eterno que Ele estabeleceu para a nossa vida. E sabe qual é o objetivo eterno que Deus estabeleceu para a nossa vida? É nos fazer semelhantes ao Filho amado, a Jesus Cristo. Não é te dar um bom carro, uma boa casa, uma boa condição financeira, uma boa condição emocional. Talvez você não tenha tudo isso. Talvez você não tenha nem saúde física. Mas o propósito de Deus e o objetivo que Deus estabeleceu para a nossa vida é tornar-nos semelhante ao seu Filho amado. Talvez Deus não nos ame na forma como nós gostaríamos de ser amados. Mas Ele nos ama exatamente da forma como Ele sabe que nós necessitamos ser amados. O amor dele talvez não seja das nossas categorias, mas é perfeitamente adequado às nossas necessidades. Sabe o que é mais impressionante? É que o amor dele se manifestou no nosso pior estado, não no nosso melhor estado. Sabe o que Paulo diz em Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não é como nós. Deus não é como nós. Nós amamos quem nos agrada, quem nos faz o bem. Nós amamos quem nós achamos que merece o nosso amor. Sabe quem Deus ama? Em primeiro lugar, Deus ama o seu Filho. E em segundo lugar, sabe que Deus ama?
aqueles que são indignos. Porque o amor de Deus é livre, o amor de Deus é incondicional e imerecido. Nós não podemos fazer nada para receber e merecer o amor de Deus. Nós não podemos conquistar o amor de Deus. Você não vai conquistar o amor de Deus. Sabe o que nós podemos fazer com relação ao amor de Deus? Simplesmente estender mãos vazias e recebê-lo pela fé em Jesus Cristo. Esse amor perfeito, nós só recebemos pela fé. Porque Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse amor é perfeito, meus irmãos, e nos basta. João nos mostra esse amor. De um pai que é perfeito. De um pai que nos adotou em Cristo. E que ama os seus filhos exatamente como eles precisam ser amados. Às vezes com amor que corrige, às vezes com amor que disciplina, mas sempre um amor que aperfeiçoa. Esse é o amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Então, o nosso maior problema, meus irmãos, o nosso maior dilema, talvez não seja nenhum daquela lista que nós fizemos. Nossa maior necessidade não é por sentido, por significado. Ai, mas eu não sei o meu sentido, pastor. Eu não sei o meu significado. Ai, pastor, mas eu não sei, eu estou uma crise na minha identidade que, meu Deus. Esse não é o seu maior problema. Seja um problema ainda, talvez. O nosso maior problema não é dinheiro, saúde ou a felicidade. A nossa maior necessidade, na verdade, nossa necessidade real é o perdão dos nossos pecados. Mas o amor de Deus em Cristo Jesus é muito maior do que a brecha que o nosso pecado causou para com Deus. O amor de Deus em Cristo Jesus é longo o suficiente para ir até o nosso passado e avançar até o nosso futuro eterno. O amor de Deus é alto o suficiente para nos levar a Deus. E Ele é tão profundo que Ele nunca, jamais esgotará. Em Cristo Jesus, meus irmãos, Deus ama pecadores. A sua real necessidade, nessa manhã, pode ser sanada. Porque Deus enviou seu Filho, Cristo Jesus, para morrer por nós. A sua real necessidade e a minha real necessidade é por perdão dos nossos pecados. E agora, conhecendo esse Deus que é amor, abraçados por esse Deus que é um bom Pai, nós podemos descansar. Nesse momento, as crises de ansiedade vão embora, as crises de comparação vão embora, porque tem um Deus que nos ama verdadeiramente. Lembra o início que nós falamos de um Deus de uma necessidade que nós temos por uma escolha amorosa? A Bíblia começa com uma história de casamento e termina com uma história de casamento, que tem algumas distinções. O primeiro casamento entre Adão e Eva foi um casamento arranjado. Deus presenteou Adão com Eva. Ele não pôde escolher. Entretanto, o último casamento é diferente. O último casamento de toda a história não é um casamento arranjado. O último casamento é um casamento por amor. O último casamento é um casamento em que nós fomos escolhidos. A nossa real necessidade desaparece, então, agora em Cristo Jesus. Se você é cristão, se você é cristã, deixa eu falar uma verdade para você. Você é amado. Você é amada desde a eternidade. Talvez o seu cônjuge não te ame como você gostaria. Talvez a sua família tenha um amor que você costuma chamar de tóxico. Te sufoque, te cause problemas. Talvez você nem tenha um cônjuge. Talvez seus amigos sejam inconstantes no amor dele com você. E aí, talvez você não se sinta amado. Mas em Cristo Jesus, meus irmãos, sem dúvida alguma, nós fomos amados e somos amados. Porque Cristo escolheu você antes da fundação do mundo. Porque Deus é amor. Diante disso, nós só suspiramos. Diante dessa realidade, a 30 mil pés, quando o avião começa a descer e o frio na barriga vem,
nós só suspiramos. Agora, diante do conhecimento de quem Deus é e do que o amor de Deus é, nós somos chamados a refletir esse amor. Nós somos chamados a encarnar esse amor. Porque quem ama conhece, e quem conhece reflete e perpetua o amor de Deus. Que nós possamos nos tornar uma comunidade cativante, meus irmãos. Sabe, uma comunidade cativante? Uma comunidade que inspira. Não por causa da beleza estética, mas por causa do quanto ama. Esse é o nosso chamado. De maneira prática, o que eu faço, pastor? O que você está fazendo sentado no seu banco ainda? O que você está fazendo gastando mais tempo na sua casa e com as suas coisas do que com Deus? Com seus irmãos? O que nós estamos fazendo com 90% da nossa vida? Coloque numa balança o quanto nós nos dedicamos ao Senhor. E o quanto nós nos dedicamos a qualquer outra coisa. Sim, eu estou falando, nós precisamos nos dedicar mais a Deus. Isso inclui gastar mais tempo com a igreja. Isso inclui gastar mais tempo com seus irmãos. Isso inclui gastar mais tempo lendo a Bíblia, orando, visitando uns aos outros, aconselhando uns aos outros. Sim, meus irmãos, a cultura do ativismo nos machucou, mas não significa que nós não tenhamos que nos envolver de verdade com aquilo que Deus é, e Deus é amor. O meu encorajamento para você é, essa semana se envolva mais com gente, ame mais, se desgaste mais, vá mais até o outro, perca mais, para que o outro possa ganhar. Que nós possamos nos tornar uma comunidade cativante, porque ama, e ama de verdade. Amém? Que o Senhor nos ajude.